Boa tarde, Darcy. Boa tarde a você que assiste ao NT Sul. Eu recebo aqui em nossos estúdios a doutora Fernanda Scarparo Beck. Ela é médica psiquiatra, coordenadora do Centro de Psiquiatria do HCB e também coordenadora do CAPS Álcool e Drogas aqui de Cachoeira. Doutora, seja bem-vinda ao NT Sul. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui participando do programa. Doutora, nós sabemos que a dependência química é um problema muitas vezes escondido por outras coisas mais expostas. Como é que se identifica um dependente químico? Olha, importante que o profissional que vai conversar com essa pessoa procure fazer uma história, ouvir o paciente, ouvir a família, para identificar todos os dados que possam levar ao diagnóstico de uma dependência química. Importante é conversar bastante com o paciente, conversar com a família. A dependência química, ela é apenas um fator químico ou ela está ligada ao fator psicológico? Ela está ligada às duas coisas, tanto a parte química do cérebro e como o fator psicológico também. O problema que nós temos hoje em dia é que o álcool é considerado uma bebida lícita. É permitido beber, é permitido usar álcool. Não é uma droga ilícita, não é proibido. Então, as pessoas bebem socialmente, muitas pessoas bebem diariamente, bebem em eventos, em festas, e fica mais difícil de identificar o momento que o uso do álcool começa a se tornar um problema na vida dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa diz, eu não sou alcoólatra, eu só bebo uma caipirinha quando eu estou fazendo o almoço. Mas esse beber uma caipirinha diariamente já pode ser o sintoma de uma patologia, da dependência do álcool, que é beber todos os dias o mesmo tipo de bebida e que a pessoa já não consegue ficar sem aquele hábito, né? Sem aquela rotina de beber. Isso já pode ser um problema. Você é coordenadora do CAPS, né? Especificamente álcool e drogas aqui de Cachoeira. Quais são os casos mais frequentes? Bebida ou drogas? Olha, eu até conferi os números antes de vir aqui para te dizer. Nós temos assim cadastrados hoje 1.033 casos de drogas e 680 casos de álcool. Mais uns 25 tabagistas e mais uns 40 familiares. Mais ou menos seria... Então, temos quase 2.000 pacientes cadastrados hoje no CAPS-AD. Tu vê como a diferença do número de pacientes que vão procurar ajuda por causa de drogas é quase o dobro dos pacientes que vão procurar por causa de álcool. Sendo que a gente sabe, por pesquisas que são feitas, que o uso de álcool na população brasileira é muito maior. O que se deve a isso? Ao fato do álcool ser uma droga socialmente aceita. Não é considerado muitas vezes um problema, exatamente como tu falaste antes. E as drogas como maconha, cocaína, o crack, já são vistas como prejudiciais, que elas são drogas ilícitas, e aí já tem um alerta para o uso de drogas, para o problema que é o uso de drogas, muito mais evidente. As pessoas que buscam ajuda no CAPS, elas buscam ajuda porque realmente elas entendem que elas precisam de ajuda, né? Ou porque por qualquer outro motivo como os meus pais, né, fazem uma pressão, me pedem, eu estou indo buscar lá. Como é que a gente pode encarar esse raio-x? Lá no CAPS-AD nós temos vários tipos de casos. Assim. Tem pessoas que procuram o CAPS porque realmente estão se sentindo mal e querem fazer um tratamento para a dependência química, seja ela de álcool ou drogas. Tem pessoas, muitas vezes menores de idade, né, que vão porque os pais querem que ela se trate, porque o promotor de justiça encaminhou aquele caso, por queixas que o menor está usando drogas, não está indo na escola, isso acontece com muita frequência. Outros casos que a pessoa não tem condições de sair de casa, mas realmente está numa condição muito ruim, nossa equipe vai até lá, até o domicílio daquele paciente, para fazer uma visita na sua própria residência.
Então, são várias maneiras de se chegar até o atendimento. Com relação aos números, você falou que pouco mais de 600 pessoas estão cadastradas ali por motivo do álcool. Isso. Isso se deve ao quê? Talvez não se aceitar como dependente ou um certo preconceito, no caso de ter vergonha de procurar ajuda. Olha, boa tua pergunta. Eu acho que as duas coisas, né? Eu já ouvi pessoas dizendo que não vão procurar o CAPS porque lá é lugar para drogado, lugar para louco. Então, existe esse preconceito. E o outro caso também, acho que é possível acontecer, de pessoas que não aceitam que têm problemas com álcool, né? E que vão levando a vida até as coisas piorarem. Às vezes chega um ponto que realmente não dá mais, aí eles vão procurar. Nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar. O médico psiquiatra geralmente trabalha junto com o psicólogo, com assistente social, com enfermeiros. São várias pessoas que trabalham com aquele paciente, tentando conscientizar o paciente do seu problema, da necessidade de tratamento, atendendo também a família, dando suporte para a família, que muitas vezes está totalmente perturbada, arrasada com aquela situação. Primeira coisa é ouvir. Primeira coisa que se faz é ouvir. Às vezes a pessoa tem que fazer aquele desabafo, e o profissional tem que puxar lá do fundo do baú, vamos dizer assim, o problema, como é que surgiu, o que está acontecendo, com muita paciência, escutar muito e aí depois começar a fazer um plano terapêutico, são as etapas do tratamento. Pessoas que têm problemas, tanto com o álcool quanto com drogas, mas que essa dependência está relacionada com fatos que aconteceram lá atrás. É bem comum. Casos assim que surgiram de problemas da infância, às vezes na família o pai e a mãe já eram usuários, aí a criança cresceu vendo aquela situação. Às vezes a pessoa diz assim, meu pai me dava o cigarro para eu acender para ele, dava o aperitivo para eu provar. Às vezes já começa desde a infância experimentando álcool e drogas. E outros casos, sim, porque o pai é usuário, já vive num ambiente familiar bastante complicado. O que nós vemos muito, assim, muita frequência, são lares, assim, desestruturados, com o pai ausente. A família tem uma importância muito grande nesses casos de dependência química. Esses números que você citou, diante de uma cidade com um pouco mais de 80 mil habitantes, nós temos aí quase 2.000 pessoas que fazem o tratamento. Eu penso que à medida que as pessoas vão conhecendo, ficando sabendo que existe um local, um posto de saúde, uma unidade de saúde que trata dependência química, que trata álcool e drogas, vão assistindo um programa de TV como esse, vão tendo essas informações, vão surgindo novos casos, vai sendo divulgado esse trabalho, esse tratamento, e aí mais pessoas vão aparecendo. Porque existe primeiro o caso da pessoa que não conhece, não sabe que existe em Cachoeira um local que seja para tratamento de álcool e drogas. Outra coisa, como tu falaste, assim, às vezes a pessoa tem vergonha de procurar um serviço, não sabe como é que funciona, e então com esse desconhecimento fica mais difícil, né? Já fica mais retraído. E à medida que as pessoas vão conhecendo, vão ouvindo falar, vão procurando mais. E vão vendo outras pessoas que estão em tratamento, que fazem têm um bom resultado, né? Eu acho que aí vai divulgando o trabalho até de boca em boca, né? Nós vemos hoje que o aumento do consumo de drogas e de álcool pelos jovens, ele é um rolo compressor, né? Como é que é esse número aqui em Cachoeira do Sul? É até uma situação que me preocupa bastante, como médica, psiquiatra e coordenadora desses serviços aí, é um número que tem aumentado muito de jovens na faixa da adolescência, de 12 anos até 18 anos, que estão começando a fazer uso de drogas, principalmente maconha e alguns até crack. Isso está muito relacionado com a falta de frequência à escola, evasão escolar.
falta de limites na família, que a família não consegue mais segurar esse adolescente em casa, não consegue mais dizer o que ele tem que fazer, ele anda perambulando pela rua. Então, qual será o futuro desses jovens, né? Isso é uma coisa muito preocupante. Se estão com 12 a 18 anos, na idade da adolescência, e a família já não consegue segurar, vamos dizer assim, não consegue controlar, que acaba se procurando recurso no serviço público, né, que é um CAPS, às vezes na promotoria, às vezes no conselho tutelar, sinal que a coisa não está boa. Nós temos que procurar, eu acredito assim, trazer de volta essa responsabilidade para a família, pela educação das crianças e dos adolescentes, né, dar regras, dar limites, isso é responsabilidade da família. Ou seja, a estrutura familiar tem que fazer a diferença. Exatamente. Muito, tem que fazer muita diferença. Doutora, eu queria te agradecer por ter dispensado um tempo para falar com a gente. A gente tem assunto aqui ainda para ir longe, porque esse é um assunto que é do cotidiano. Infelizmente, todos nós conhecemos e vemos situações de pessoas que acabam tendo a dependência tanto do álcool quanto das drogas. É uma triste realidade que nós vemos. Nos preocupa porque, como a doutora disse, jovens, né, estão se perdendo sem limites para as drogas e para o álcool. Mesmo. Isso é triste. É uma geração que avança com uma deficiência muito grande, porque amanhã serão pais, serão mães, né? E que exemplo vão dar aos seus filhos? Qual será o futuro deles, né? Exatamente. Quero te agradecer, doutora, e com certeza será convidada muitas outras vezes, porque é um tema muito abrangente. Muito obrigada. Darcy, eu volto com você.